Então eu vejo que o que está vindo aí é a concretização dos mecanismos constitucionais de freios e contrapesos sem nenhuma ilegalidade. Olá pessoal, tudo bem? Prazer em estar com vocês de novo aqui. Agradeço desde já a audiência aqui no meu canal, no meu perfil no Instagram. Meu nome é Antônio Valença, sou advogado criminalista, jurista e aqui no meu perfil o nome já diz Defesa Técnica Jurídica. Eu analiso os fatos jurídicos sob o olhar técnico, sem paixão política, sem viés ideológico. Eu analiso aqui a tecnicidade jurídica dos fatos. E hoje eu vou falar de algo interessante, um tema que muita gente me mandou mensagem aqui no direct, no WhatsApp, amigos, seguidores aí, a respeito do indulto presidencial, chamado de indulto, que eu vou explicar, que é graça, não é indulto, concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ou então deputado Daniel Silveira. Mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou no fim da tarde desta quinta-feira, em transmissão por uma rede social, o perdão da pena para o deputado Daniel Silveira, que foi condenado ontem a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa, existem 3 institutos dessa natureza de extinção da punibilidade. O que é a extinção da punibilidade? A pessoa pratica uma conduta e essa conduta é adequada ao tipo penal, ou seja, a descrição do fato crime na lei. O Ministério Público oferece uma denúncia, inicia-se a ação penal, que se desenvolve mediante o contraditório, a ampla defesa, a defesa técnica atua e, ao final, há uma sentença. No caso do deputado Daniel Silveira, a sentença foi condenatória. Aí existe um instituto no nosso Código Penal e que está na Constituição também. A Constituição, no artigo 84, dos poderes do presidente da República, utiliza a palavra indulto, lato sensu. Mas a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 43, a Constituição da República, ela menciona dos crimes que são insuscetíveis de graça, anistia, indulto. Então, a própria Constituição faz essa distinção dos 3 institutos jurídicos que estão no Código Penal e eu vou ler para vocês para que vocês possam entender. Então, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 43, ela diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Veja bem que a Constituição, no artigo 5º, inciso 43, ela nem utiliza a palavra indulto, ela utiliza a palavra graça e anistia. O Código Penal, no artigo 107, ele fala de extinção da punibilidade. O que é a extinção da punibilidade? Ora, depois que a pessoa foi condenada, a punição dela, a pena, a aplicação da pena pode ser extinta por vários fatores. Um deles, a morte do agente. Se o condenado morrer, não tem como ele ir para a cadeia. Pela anistia, graça ou indulto. Está no inciso 2º do artigo 107. Pessoal, vamos lá. Interessante a gente entender. A Constituição da República faculta ao presidente da República Federativa do Brasil conceder a graça ou o indulto. A anistia, quem concede é o Congresso Nacional através de lei. Após a redemocratização do país, ocorreu a anistia com relação aos crimes praticados na época do regime de exceção. Isso é anistia, o Congresso providencia a anistia. A graça e o indulto, eles são atos administrativos, eles não são atos legais. O presidente da República concede um indulto. O indulto é coletivo. Por exemplo, o famoso indulto de Natal, quando o presidente da República extingue a punibilidade de uma série de penas a pessoas e concede um indulto, eles vão para casa. A graça é um instituto individual. Perdoa-se uma pessoa por um crime
cometido que ela foi condenada. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele assinou um decreto que concedia a graça, ou seja, o perdão individual ao Daniel Silveira. O decreto foi fundamentado nos seguintes termos que eu vou ler para vocês a íntegra, como está no decreto presidencial lá de 2022. 21 de abril de 2022, o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 12 da Constituição, e mais o que lhe confere outros diplomas legais, etc., considerando que a prerrogativa presidencial para concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado democrático de direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Pessoal, essa primeira fundamentação ela faz sentido, tanto que está na Constituição. O legislador constitucional proporcionou essa faculdade ao presidente da República. E aí nós precisamos lembrar que a nossa Constituição foi elaborada fundamentada nos princípios da tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. Aí existe na doutrina, quem estuda ciência jurídica, e é por isso que eu falo muito, e está tanto no meu livro, que eu vou enviar para vocês gratuitamente, para aqueles que estiverem cadastrados no canal, no grupo VIP, no WhatsApp. Eu vou enviar um livro gratuito e mais para frente eu estou finalizando um livro que vai ser comercializado aí pelo pessoal de marketing, que eu trago essa questão da história, da relevância do conhecimento da história jurídica, da teoria geral do Estado, para a gente conseguir compreender e aplicar o direito nos dias de hoje. Porque veja bem, esse artigo 84 da Constituição, pensa bem comigo, pessoal, vamos refletir. Quem cuida de julgar, condenar, não é o Poder Judiciário? Crimes. Como é que o presidente da República pode extinguir a pena imposta pelo Poder Judiciário? Entenderam o raciocínio? Se eu tenho tripartição de poderes e eu digo que cabe a um poder fazer a persecução penal e aplicar a pena, como é que pode o outro poder ir lá e falar, não, você não vai aplicar a pena nessa pessoa? Porque existe o princípio da independência harmônica e dos freios e contrapesos. Ou seja, os poderes eles têm que se equilibrar e existem freios. Daí o legislador constitucional sabiamente falou, em alguns casos excepcionais, o presidente da República pode, mediante um ato administrativo, extinguir a punibilidade. Falar, olha, o Poder Judiciário te julgou e te condenou, mas eu, como chefe do Executivo, decreto que você não vai cumprir a pena. É um ato político. Isso é um ato político. Isso é política. Isso aí é teoria geral do Estado, contrapesos. Um poder executivo pode exercer ato administrativo que influi diretamente numa pena imposta pelo outro poder. Isso é uma decisão política do legislador constitucional. Isso é um poder político. Por que eu falo isso? Porque se você questionar a fundamentação do decreto presidencial dizendo que ele teve motivação política, se é um poder político, porque ele não é um poder de legalidade, existe a forma. A Constituição, eu li, ela proíbe graça e anistia para certos crimes. Então, se o presidente da República fornecer graça a um condenado por terrorismo ou tráfico de drogas, o decreto é nulo, ele é inconstitucional. Fora dessas limitações, ele tem legitimidade. E olha só, pessoal, a Constituição é garantista. Então, as normas que prejudicam e que são em desfavor do acusado, elas sempre são interpretadas restritivamente. In dúbio pro réu. Na dúvida, faz-se a análise da lei e a aplicação da lei em prol do acusado. Sempre. Não há margem para dúvida disso. Não há margem para dúvida de que na dúvida se absolve. Esse é o princípio maior do direito penal da República Federativa do Brasil. Então vamos entender, nós temos uma Constituição que diz, diante da dúvida, decide-se em favor do acusado. Vamos seguir aqui com as fundamentações do decreto. Eu li a primeira, vou seguir lendo as outras fundamentações. Considerando que a liberdade de expressão é pilar da sociedade em todas as
as suas manifestações. Mais uma vez, o decreto está fundamentado em uma garantia constitucional. Liberdade de expressão é uma fundamentação legítima, jurídica, pelo que diz o texto constitucional, ok? Considerando a concessão do indulto individual é medida constitucional discricionária excepcional destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes, que eu falei já no artigo anterior, freios e contrapesos. Então, isso foi colocado de forma expressa, ou seja, quando um poder, nesse caso, diz que um parlamentar, ao exercer a sua liberdade de expressão, ele cometeu crimes e o condena, é legitimado pela Constituição que o outro poder fale, não, peraí, eu vou conceder uma graça para essa pessoa para que ela não cumpra essa pena porque ele estava numa missão política e é permitido isso pela Constituição, que é um contrapeso, um freio, quer dizer, um poder chega vem até um legislador e fala, ó, você está se excedendo muito, você vai ficar na cadeia. Aí vem outro poder e fala, não, ele não vai ficar na cadeia, não. São os poderes interagindo harmonicamente, fazendo contrapesos um no outro. Considerando que a concessão do indulto individual decorre de juízo íntegro, baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, considerando que o presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista de condenação de parlamentar, resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta: fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. Artigo 2º. A graça de que trata esse decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida da União. 21 de abril de 2022. Pessoal, existe uma questão a respeito se tem legitimidade do decreto antes do trânsito em julgado, uma matéria extremamente técnica processual que eu não vou adentrar nesse artigo. Pois bem, aí saiu agora a notícia de que maioria no Supremo, na votação sobre esse decreto aí, o que aconteceu? O Supremo não agiu de ofício. Vou ler para vocês aqui. Os partidos Sustentabilidade, Partido Democrático, Trabalhista e mais alguns outros ingressaram no Supremo Tribunal Federal com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? É uma ação que você leva ao Supremo que ocorreu determinado fato que descumpre o que está preceituado na Constituição. Então esses partidos políticos promoveram uma ação pedindo que seja cassado, né, que seja anulado, revogado. Aí são termos técnicos que não vou entrar no detalhe aqui de qual o termo que vai ter na petição adequado ou não. A questão é tornar sem efeito o decreto presidencial que concedeu a graça individual. Olha, gente, vamos lá. Eles fundamentam isso dizendo que o decreto teve uma motivação política que foi proteger um aliado político. Pessoal, agora vamos na análise técnica. O decreto prisional, ele tratou de algum crime que não pode ser concedida a graça? Não. Ele foi fundamentado em princípios legais do direito? Sim. Aí eu pergunto a vocês, o presidente da República, quando ele resolve conceder a graça individual, extinguir a punição que foi imposta a um parlamentar, isso tem ligação com política? Gente, obviamente, porque senão você vai dizer que é o seguinte, que o presidente da República jamais vai poder conceder a graça a um parlamentar, concorda? Sempre que o presidente da República conceder uma graça individual a um parlamentar, vai se questionar, mas tem viés político? É óbvio que tem viés político. O parlamentar exerce um mandato político. Não tem como desvincular. E essa decisão do legislador, ela tem
o fundamento de inserir, de concretizar o princípio do contrapeso e do freio. Porque não adianta você colocar o princípio, 3 poderes independentes, harmônicos, né? A estrutura do Estado brasileiro pensada de forma de freios e contrapeso e não tem um instrumento. Então você dizia, o decreto vai ser anulado, revogado, cassado, decretado a sua nulidade, porque tem lá atrás uma fundamentação política. Ele colocou aqui comoção social, o exercício de livre expressão de um parlamentar, que é constitucional, freios e contrapeso. Então, quem elaborou o decreto o fez muito bem, com uma tecnicidade jurídica admirável. Aí você chegar e falar assim, não, eu vou revogar, porque quando um presidente da República resolve promover um indulto, que ele é coletivo, isso é uma decisão política. Ele pode chegar e falar, não, esse ano eu não vou conceder indulto de Natal a ninguém. É uma decisão política, conceder indulto ou não, conceder graça ou não, porque são decisões administrativas. E elas não são vinculadas, elas não são obrigatórias. Elas são discricionárias do administrador público. E o que motiva o administrador público? É uma decisão política. Ele toma uma decisão política e utiliza o quê? O instrumento jurídico. É o que eu falo aqui nos meus vídeos. O direito é instrumento de quê? É engenharia social. E nesse caso a gente está vendo a engenharia social operando, um instrumento de engenharia social, que é o direito, sendo utilizado em uma situação real em que um parlamentar tem uma atitude, um poder entende que aquela atitude excede da legitimidade do mandato, impõe uma pena, o outro poder fala, não excede da legitimidade do mandato, inclusive milhões e milhões e milhões de cidadãos entendem que o representante do povo, a Constituição diz que o poder emana do povo, que o exerce através do seu representante. Quando parcela significativa da população entende que aquela narrativa não se excedeu, que é a expressão, o presidente da República exercendo freio e contrapeso, ele foi e proferiu esse decreto, assinou o decreto. Então eu vejo que o que está havendo aí é a concretização dos mecanismos constitucionais de freios e contrapesos sem nenhuma ilegalidade. Ah, mas pode ser submetido ao STF? Sim, é justo, é direito, é legítimo que um partido político, né, a instituição que tem legitimidade para propor, levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, que o leve. O ato administrativo, ele é passível de controle jurisdicional? Sim, a gente sabe. O ato administrativo, ele pode ser analisado pelo controle de constitucionalidade em sua forma, não no mérito, jamais. O Poder Judiciário não interfere no mérito administrativo, em vícios de forma. O que está sendo alegado? Que o ato administrativo ele tem que ter uma finalidade legítima. Então está sendo dizendo o seguinte, para se anular esse decreto do ex-presidente Bolsonaro, a tese é, quando ele assinou o decreto, a motivação e a finalidade dele era proteger um aliado político que cometeu crime, e não por juízos de mérito a respeito de garantias constitucionais. Pessoal, eu bato a tecla aqui em todos os meus vídeos, eu vou repetir. Indúbio pro réu, princípio da inocência. Na dúvida se aplica a interpretação favorável ao réu. Como que eu vou dizer que o presidente da República, e eu não tenho admiração pessoal pelo Bolsonaro, nem pelo Lula, não tenho. Não sou admirador do Daniel Silveira, não sou mesmo. Não admiro Daniel Silveira em nada, mas eu admiro o direito. Eu sou apaixonado pelo direito e eu, como advogado criminalista, eu vou lutar até o meu último suspiro pela justiça, pela rigidez processual, pela aplicação correta do direito penal. Direito penal não é instrumento de política, de perseguição política partidária. Então vamos lá. O decreto fundamenta, ele é claro, ele fala da comoção nacional, ele fala da garantia de liberdade de expressão, ele fala que o presidente da República tem o poder constitucional de assinar o decreto para fazer um contrapeso ao outro poder. Isso aí
você dizer tudo isso é mentira, você falar todos esses fundamentos que eu li aqui do decreto jurídico, não, isso tudo é mentira, o que estava na cabeça do presidente era proteger o aliado e não fazer um contrapeso, exercer o contrapeso e o freio diante de um entendimento de que o Daniel fez realmente está legitimado pela liberdade de expressão parlamentar. Como você pode falar isso dentro do nosso princípio da ampla defesa, presunção de inocência? Como é que eu posso afirmar? Se você tivesse um print de celular, uma filmagem do Bolsonaro falando, não, o Daniel, ele é meu fechamento, ele é meu aliado, e não interessa se ele cometeu crime, não interessa se ele é bandido, criminoso, eu vou conceder a graça. Não quero nem saber. Ele fala o que ele quiser, mesmo que seja crime. Aí sim, você poderia atacar a forma da decisão, um vício de forma no ato administrativo, que esse decreto é um ato administrativo. E o ato administrativo, ele tem requisitos de forma, finalidade. O ato administrativo, ele tem que ter a finalidade de suprir um interesse público. Então, se houvesse nos autos uma prova cabal, acima de dúvida razoável, de que o ex-presidente, ao assinar o decreto, o fez motivado ou desejando uma finalidade que não é legítima, que não é de interesse público, uma finalidade pessoal, partidária, eu seria o primeiro a dizer que esse decreto, esse ato administrativo, ele tem vício e tem que ser anulado. Mas não existe tal prova nos autos. O que está se fazendo são ilações. Ah, eu tenho certeza que o Bolsonaro assinou um decreto só porque o Daniel Silveira é amigo dele. Não tem nenhuma motivação legítima jurídica, constitucional. Poxa, eu posso falar isso? Não posso? Não posso afirmar isso sem prova. A fundamentação aqui do decreto que concede a graça, ela está totalmente idônea, ok? Então é o seguinte, vamos aguardar o desfecho desse julgamento. Quando for proferida a decisão final, nós vamos analisá-la. Mas, em princípio, uma fundamentação para revogar o decreto dizendo que teve uma motivação política, ela me parece totalmente inadequada e não tem idoneidade jurídica, constitucional, para revogar a graça que foi concedida pelo ex-presidente ao Daniel Silveira. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, por ficar comigo aqui essa meia hora, escutando aí a minha forma de enxergar. E vamos juntos, vamos seguir nessa trilha mental rumo ao conhecimento do bom direito imparcial, sem paixão política, ok? Um abraço a todos.